Paz de Jesus, amor de Maria, com imensa alegria chegamos aqui ao nosso 8º dia do jejum de Daniel. Para a honra e glória de nosso Senhor, pedimos a graça de Deus sobre nós. Concluímos a nossa primeira semana, são 3 semanas. Então, 1/3 dos nossos estudos, das nossas entregas, já foi alcançado. Até aqui o Senhor nos sustentou. Amém? Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos para o nosso ato de confissão. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Vamos colocar aqui a intenção do dia de hoje, as nossas entregas, né? Oferecemos, Senhor Jesus, esse dia de jejum pelos que sofrem, pelos que não creem, pelos que creem, pela minha conversão, pela conversão da minha família, pelos presos, pelos hospitalizados, os marginalizados, pelos doentes, né? Por todas as intenções do Imaculado Coração de Maria e por todos que precisam, né, de oração e jejum que nós estamos entregando também em penitência por essas pessoas que nesse momento não podem, né? Pelas crianças que não podem nascer e todas que estão correndo perigo. Entregamos, Senhor, que o Senhor não olhe para a nossa pequenez, para a nossa incapacidade, mas que venha ao nosso socorro, atender a nossa súplica por misericórdia. Perdoe os nossos pecados. Amém. Jesus, é por vosso amor, pelo Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores, pelas intenções que trazemos no nosso coração, que oferecemos esse dia de jejum. Amém. E agora podemos colocar também no nosso coração o nosso desejo íntimo, né? Que a gente está aqui buscando em Deus, essa graça. Amém? Agora, seguimos aqui com a leitura do Salmo 102, Cântico das Misericórdias Divinas. Bendizei, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que existe em mim bendiga o seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ó Senhor, e jamais te esqueças de todos os seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas faltas e sara as tuas enfermidades. É Ele que salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia. É Ele que acumula de benefícios a sua vida e renova a tua juventude como uma águia. O Senhor faz justiça, dá o direito aos oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés e suas obras aos filhos de Israel. O Senhor é bom e misericordioso, lento para com a cólera e cheio de clemência. Ele não está sempre a repreender, nem eterno é o seu ressentimento. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção às nossas faltas. Porque tanto os céus distam da terra, quanto sua misericórdia é grande para que os tenha. Tanto o Oriente dista do Ocidente, quanto ele afasta de nós nossos pecados. Como um pai tem piedade de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão do que os teme, porque ele sabe do que somos feitos.
e não se esquece de que somos pó. Os dias do homem são semelhantes à erva, ele floresce como flor dos campos. Apenas sopra o vento e já não existe. E nem se conhece mais o seu lugar. É eterna, porém, a misericórdia do Senhor para com os que o temem, e sua justiça se estende aos seus filhos e filhas. Os filhos dos seus filhos, corrigindo aqui. E sobre os que guardam a sua aliança, e lembrando, cumprem sempre seus mandamentos. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu império se estende sobre o universo. Bendizei o Senhor todos os anjos, valentes heróis que cumprem suas ordens, sempre doces a sua palavra. Bendizei o Senhor todos os seus exércitos, ministros que executam sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras e todos os lugares onde ele domina. Bendizei, ó minha alma, ó Senhor. Não tem como não se emocionar com este salmo, porque ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos castiga em proporção às nossas faltas, porque tanto os céus dizem da terra, quanto sua misericórdia é grande para que os temem. Olha que lindo, os dias do homem são semelhantes à erva que floresce nos campos, e um sopro vem e acaba com tudo. E nem se conhece mais, nem se reconhece mais. Mas eterna é a misericórdia do Senhor para com que os temem, sua justiça se estende aos filhos de seus filhos e sobre os que guardam a sua aliança e que lembram de cumprir os seus mandamentos. Gente, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Às vezes eu fico me perguntando, né? Meu Deus, o óbvio, né? É tão óbvio os desígnios de Deus, a palavra do Senhor. E por que nos custa tanto? Quando eu comentei com vocês ontem, a minha inquietação sempre foi essa. Por que nos custa tanto? Porque a gente peca tanto, sabe? E essa curiosidade, esse anseio por entender, como assim? Eu sempre vi Deus como um pai maravilhoso. Mas por quê, né? Olha aqui, o homem é semelhante à erva que cresce, floresce e apenas um sopro já deixa de existir. Mas a misericórdia de Deus se estende aos filhos de seus filhos, né? Sobre aqueles que buscam a justiça de Deus. Então é o que a gente vai conversar hoje, estamos conversando aqui. E assim, gente, isso é se esconder nas asas de Deus. É ter essa certeza. Meu Deus, mas eu tô com uma ansiedade muito grande de algo muito difícil que eu tô vivendo, algo muito difícil que vai acontecer. Mas olha aqui onde eu me escondo, nas asas do Senhor. Se a gente cresce nisso verdadeiramente, nada nos abalaria. Então, como a nossa fé é pequena, lembra que ontem eu falei para vocês, somos uma parcela pequena e privilegiada, porque nós estamos lutando contra tudo, sabe? Contra todas as coisas desse mundo. E sempre me pareceu assim, sempre me pareci muito diferente do mundo, das coisas do mundo. E por tempo eu quis me encaixar nisso. Mas quando eu descobri mesmo essas verdades, as luzes, né? E quantas eu ainda hei de descobrir, foi assim, é isso, eu nasci para isso. Todos nós nascemos para isso, para contemplar isso aqui, né? O que Deus sonhou para cada um de nós. Então que possamos no dia de hoje, né? Todas as nossas intenções que a gente traz no coração, os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, por não confiar, né? A nossa ansiedade, ela só existe porque a nossa fé é muito pequena. E a palavra de Deus diz que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, falaremos para aquela montanha mova-se e ela se moveria. Porque Deus é o que mais quer, né? É aquele que mais quer. Porque, nossa, tudo que Ele fez por nós, vindo aqui, quando eu olho para a cruz aqui, que eu estou aqui olhando, eu falo, meu Deus,
Da onde vem tanto amor? Não se explica, é algo inexplicável. É definitivamente um amor que constrange. E se a gente puder retribuir um pouquinho, bem pouquinho, tudo isso que Deus, todas essas promessas que Deus tem para aqueles que são justos, tementes e buscam refúgio nele, nossa, não é nada, né? Não é nada. Sabe assim, às vezes a gente fala assim, mas isso não é mais do que a sua obrigação. Mas ele nem nos obriga, ele é tão maravilhoso. Nós humanos ainda obrigamos, né, nossos filhos a nos obedecer, no nosso trabalho, né? Mas ele nem isso faz conosco. Imagine a alegria do coração de nosso Senhor saber que nós estamos nele, com ele, buscando a ele de livre e espontânea vontade, sabe? Eu fico imaginando. Então que nós possamos ser essa pessoa, não desistir. Nada disso que a gente está falando é para a gente desanimar, pelo contrário, é para colocar luz e a gente poder se elevar e buscar esses estudos que a gente está buscando, amém? E assim, gente, é só um pontapé inicial de uma vida inteira que nós vamos seguir buscando, amém? Entregamos então esse dia de jejum. Jesus, é por vosso amor, pelo Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores, pelas intenções que trazemos em nosso coração, que nos entregamos esse dia de jejum. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me guie, ilumine. Amém. Seguimos aqui então, gente, mais um dia buscando entender esse anseio, né? Porque nós fomos criados para viver em harmonia, em paz e em ordem, né? A ordem das coisas. O ruim, o erro de tudo isso é que nós trocamos. Nós não comemos para viver, mas nós vivemos para comer, infelizmente. Deus não quer, gente, que a gente subverta essa ordem das coisas. Ele não quer isso de nós. Ele quer que sim, a gente busque as comidas, busque o prazer na comida, mas não como um propósito diferente do propósito que é da nossa saúde física, mental, espiritual, para desenvolver melhor no nosso trabalho, desenvolver melhor e cumprir a nossa vocação aqui na Terra. Por isso que Ele quer que a gente se alimente melhor. É incrível, assim, quando eu começo o dia desinflamando, né? Porque aqui, nas coisas do mundo, a inflamação é o tempo todo, né? Eu estudo muito sobre essa questão da inflamação. E aí, quando eu começo com uma rotina adequada, a energia, o vigor que eu fico no decorrer do dia não se compara ao dia que eu acordo arrastando e vou empurrando com a barriga as primeiras horas do dia. Então, é para isso, não é comer para viver, né? É comer para viver, não viver para comer, tá? Então, vamos pensar assim, eu tenho um prato ali, eu vou almoçar, né? Tá na hora do meu almoço. E ali eu tenho, assim, as saladas, os legumes, as verduras, a proteína, né? Eu vou usar aquele momento, olha como Deus é maravilhoso. Eu estava ontem almoçando com meu marido, né? Refletindo sobre o que nós conversamos e falei para ele, Rodrigo, porque no domingo eu recebi aqui uma visita de uma pastora. Na verdade, ela é mãe do meu cunhado e minha família veio me visitar e ela estava próxima. Eu falei, chama ela para vir almoçar conosco também. E eu sei que ela é pastora, nós somos irmãos em Cristo, né? E eu falei para ela se ela poderia fazer uma oração para abençoar o alimento, né? Força do hábito, falei isso. Ela falou assim, mas minha filha, o alimento já é abençoado. Deus, Ele que criou, já está abençoado. O que nós vamos fazer é louvar a Deus. E aí sabe como faz assim, ó? Tinha uma luz acende? Gente, todos os alimentos são bênçãos de Deus. Já são, ok? Mas quando a gente vai comer, olha só que lindo, foi uma virada de chave que fez assim, ó, na minha cabeça. É como se fosse assim, quando nós estamos ali, vamos comer, Deus, ao longo do nosso dia, Deus nos dá várias oportunidades de glorificar o seu nome. Então eu vou comer, então ali eu vou olhar para aquele prato que Deus criou e ele já é abençoado, eu vou falar assim, vou aproveitar para glorificar a Deus. Deus, obrigada, que bom que o Senhor fez esse alimento, que me fará tão bem, né?
Eu segui essa receita aqui, eu segui isso aqui, aí eu fiz, e aí ele ficou tão bom. Então, por ele estar tão bom, por ser um alimento tão bom, porque tudo que Deus fez é bom, eu vou aproveitar esse momento, Senhor, eu te louvo nessa refeição. Eu não louvo a comida, eu te louvo, Senhor, obrigada por ter inventado, sei lá, a galinha, o frango, né, que eu vou comer, os ovos, gente, olha só, que me faz tão bem, né? A vaquinha que Deus criou ali, para quem come carne, proteína. A fruta, gente, uma mexerica, uma mexerica que é mais azedinha para quem gosta, uma manga docinha para quem gosta de uma manga. Então, olha o quanto de oportunidades Deus nos dá ao longo do dia para glorificá-lo em suas obras, na perfeição de suas obras. Então, olha como Deus nos dá várias oportunidades, porque aí, com essas oportunidades diárias, todos os dias, vários momentos que eu tenho ao longo do dia, eu estou me conectando o quê? As coisas do alto. Eu não estou aqui nas coisas do mundo. Eu olho, né, e falo, porque assim, quando Deus criou o paraíso, tudo era em perfeita ordem. Aí o pecado surgiu e veio a concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida. Nós vamos falar sobre soberba também, tá? Deixa eu só... Então... O que é a concupiscência da vida? Está ligada a esses prazeres sensíveis, né? Tanto os sexuais quanto o da gula. Nós vamos falar também sobre a luxúria. São prazeres. Então, nós estamos totalmente, depois do pecado, totalmente invadidos pela concupiscência, né? Agora, eu não tenho mais a ordem das coisas, gente. Não existe, né? Eu posso buscar com avidez as coisas que trazem essa sensação de bem-estar que eu perdi, né? Com o pecado original, mas eu tenho essa memória no meu coração de viver em bem-estar. Só que agora não tem mais, não existe, tá? Então tem um trecho do livro aqui, Deus dos Feridos, que ele fala assim, ó, não queremos rezar. Não, assim, ó, então, nós queremos rezar, mas a gente se entrega para o cansaço, para o sono. Queremos nos cuidar. Não, eu vou esse ano, aquelas promessas de ano novo. Eu vou fazer academia e atividade física todos os dias. Mas a gente não vai até o fim com o propósito, né? Não vai até o fim com aquilo. A gente tem a vontade por esse bem-estar, temos esse desejo, tá aqui, ó, na memória do nosso coração. Nós temos, mas nós preenchemos com outras coisas, com pessoas, com a comida, com as concupiscências da carne. Então, todo mundo quer rezar, todo mundo quer conquistar a ordem, né? Ter um corpo adequado, saudável, íntegro, todo mundo quer. Mas aí nós não conseguimos e é aí que nós nos frustramos. Então, se você for falar com qualquer nutricionista, né? Que traz esses estudos, ele vai falar assim, eu quero algo que eu não posso ter. Então, eu quero compensar. Então, eu vou saciar essa minha vontade, esse meu desejo divino. Como? Eu sacio na comida e na bebida. Por isso que nós pecamos. Ou seja, a partir de agora, nós temos que nos esforçar para recuperar a ordem perdida. Aí que entra a gula, né? E essa desordem. Nos leva a querer experimentar o prazer a todo custo, dissociando-se da finalidade que existe na comida, né? Qual é a finalidade? Perdendo assim as rédeas. Então pensa bem, o que nos diferencia dos animais? A nossa razão, né? A faculdade da razão que Deus colocou em nós. Você concorda que nós sabemos o que é o certo? Eu sei que o certo é não tomar Coca-Cola. Eu sei. Mas eu me entrego a concupiscências da carne e eu vou lá e tomo Coca-Cola. Então eu perco a minha faculdade mais importante que me diferencia dos animais, porque eu não uso mais a razão, eu vivo com a emoção, né? No momento ali, por exemplo, eu sei que tomar café em excesso vai me fazer mal, né? Eu tenho uma gastrite, que é pior do que a pessoa que tem problema de diabetes e tá lá sempre no docinho, eu tomo um remedinho, gente. Sabe, a concupiscência da carne, nos entregar. Eu sei, eu não tô falando que é fácil, tá, gente? Eu fui a primeira a confessar aqui ontem a minha miséria e ainda teria muito mais para falar. Mas assim, eu busquei ajuda profissional, busco ainda,
e eu luto, sabe? Eu peço, né? Estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Então, a gente não precisa pensar, então tudo é pecado agora. Não, não é isso. Lembra de Jesus nas bodas de Caná? Ele festejou, ele bebeu, ele comeu, ele se divertiu, ele se alegrou, porque Deus abençoa tudo isso. Ele abençoa, gente. Ele não fala que isso é mal. Foi tudo feito por ele. Lembra? A comida já é uma abençoada. Ela já é. O que nós temos que aproveitar aquele momento e fazer uma oração para glorificar a Deus por tudo aquilo que Deus fez, né? Então, Deus fala, ele abençoa os prazeres simples e puros. Por isso temos a cultura de abençoar os nossos alimentos. Porque ali eu vou trazer um prazer puro, genuíno, com a ordem das coisas, colocando Deus em primeiro lugar. Então, na hora que eu for comer, eu não vou comer que nem uma louca com avidez. Eu vou pausar e vou glorificar a Deus. E talvez nas pausas, eu mastigando mais, eu coloco o meu coração ao alto, né? Eu aproveito esse tempo. Então, São Gregório diz 5 formas, 5 maneiras da gula existir, né? Às vezes, antecipar a hora de comer, isso é uma maneira. Ou antecipar alguma coisa, a gente quer antecipar alguma coisa, então por ansiedade a gente fica comendo, porque a gente quer antecipar uma necessidade que a gente tem. Ou também cometemos o pecado da gula quando a gente dá muito valor, tipo assim, nossa, esse morango do amor, nossa, tipo, o negócio custa R$20, você tem que comprar, sabe? Ou aquele restaurante, porque ele é muito requintado e é muito chique. Gente, é só uma comida, olha só o que você tá colocando à frente, é só pra te nutrir, não importa se for. É claro, gente, Deus, ele quer, as bodas de Caná era uma festa, era o vinho do bom e do melhor. Mas qual era a finalidade? Então eu posso comer, sei lá, vamos pensar numa picanha maravilhosa, assim, bem suculenta, numa carne de carneiro, né, que eu sei que é caro. Eu posso comer ela desde que eu olhe para aquilo e glorifique a Deus naquilo. Não pelo, eu vou comer porque eu sou chique, eu só como em coisa chique. Peraí, cuidado. É isso que São Gregório diz, são 5 maneiras de cometer a gula. E quando exageramos, né? Principalmente a gente acha que é só essa, né? Quando a gente exagera, mas é uma lista de coisas. Então, Santo Agostinho, ele dá vários testemunhos, sabe? Isso é muito forte, porque ele conseguiu, Santo Agostinho, depois que ele se converteu, ele falou assim que ele conseguiu vencer o pecado da luxúria, totalmente, 100%. Pensa, gente, um homem, vocês sabem a história de Santo Agostinho, né? Ele conseguiu vencer um pecado 100%, só que o da gula ele não conseguiu 100%. Totalmente superar ele não conseguiu. Então, gente, será que a gente tem noção da gravidade que é o pecado da gula? Às vezes eu penso que não. E aí isso mexeu comigo, falei, nossa, Santo Agostinho teve dificuldade. Então, realmente é um pecado pesado, né? Então, veja como a coisa é séria. Tem uma frase dele que ele fala assim, quando se obedece aos desejos da carne, esses tornam-se costume. Então, por exemplo assim, por que nós estamos aqui vivendo esse caminho de jejum? Porque eu tenho alguns maus hábitos que eu tô querendo adquirir um novo hábito. Então, Santo Agostinho já falava, antes da ciência, da neurociência, vir explicar pra gente que o nosso cérebro precisa de 21 dias para adquirir um novo hábito, né? Gente, como a ciência é atrasada, né? Porque se você for olhar Santo Agostinho, de quando Santo Agostinho é? E Santo Agostinho já falava, quando se obedece aos desejos da carne, este se torna costume. Então, tudo que vira hábito, você nem percebe, sabe? Pra você aquilo é normal. Eu falo, quem é muito nervoso, estressado e tá sempre, né, assim, quando você vai falar pra essa pessoa, tipo, não, mas eu sou assim, tipo assim, já acostumou? Então, às vezes a gente é assim com a comida, tipo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? E realmente, às vezes a gente nasceu numa família e adquiriu maus hábitos, então isso já se tornou um costume. Enquanto você vai obedecer, Santo Agostinho, enquanto você vai obedecer na carne, né, a nossa carne, tipo assim, só hoje, vai, hoje eu tô com vontade, hoje eu vou lá e vou enfiar o pé na jaca, né, só hoje, vai, só hoje eu vou comer esse docinho aqui e tal. Se você tem algum problema com doce, né, gente, é claro, você não pode. É duro falar isso, mas não pode, né, você tem pressão alta, meu, tira o sal.
Você quer emagrecer? Bem-vindo ao meu mundo de não comer tudo que tem vontade, né? Aí você vai e cede hoje, cede amanhã, vai fazendo várias concessões. E aí quando você vê aquilo faz parte da sua vida e ficará cada vez mais difícil. Então, o exemplo que eu dei, eu vinha de 2019, tá, gente? Eu vi o vídeo, eu falei 2019. Eu fiz essa mudança no meu cérebro através da neurociência, com a ajuda de profissionais. E aí eu vim assim, ó, numa ascendência, assim, né? Eu só subia esse degrau da alimentação. Quem me conhece sabe. Não tem por que eu mentir, eu não teria por que mentir sobre isso, né? Eu até, às vezes, as pessoas me criticam tudo, mas cada vez eu tenho mais certeza dessas escolhas que eu faço. Mas aí eu passei por esse vendaval na minha vida, que foi nesses últimos meses, que agora, na verdade, em julho fez 1 ano esse vendaval na minha vida. Então já passou esse vendaval. Aí eu fui cedendo aos poucos, sabe? Porque eu queria compensação de bem-estar. Como eu não estava tendo, eu estava tudo muito louco, eu queria essas compensações de bem-estar e eu fazia o quê? Caía naquela maiarinha antiga, né? Comia isso, comia aquilo, voltei a comer besteira, nananana. E aí eu vi a experiência do caminho da fé, não é? E aí voltei para aquela consciência. Ali eu regacei, né? Fiz tudo errado, mas aí eu fui no fundo do poço para conseguir voltar, tentar voltar de novo. Então a dificuldade que eu tô tendo para voltar, aquela Mayara que já estava no prumo, já estava firme com as suas escolhas. Olha a dificuldade que eu tô tendo. Isso foi em julho, nós estamos em outubro. Eu estou há 60 dias sem açúcar. Mas ainda não está fácil para mim, é uma droga, né? Se a gente for pensar no açúcar, gente, eu já vou falar logo, é um dos 10 alimentos que mais mata mais do que a bomba atômica. E por que a gente come? Porque é gostoso, é prazeroso. Por isso que a gente come. Mas se a gente estivesse usando a nossa razão, a nossa faculdade da inteligência, salvo as exceções, nós comeríamos açúcar na nossa vida, ok? Sei lá. Por exemplo, eu tenho um casamento sábado agora, mas eu tô aqui no propósito de jejum de Daniel. Eu vou falar não. Eu sei que vai ter um bolo maravilhoso. Eu amo doces e bolos de casamento. Primeiro que eu tô lá numa missão, né? Não tô nem como... Eu ajudo em casamentos também, sabe? Na organização, na cerimônia e tal, ali na festa também, pretendo ajudar. Fui convidada pela noiva e tal. E então essa semana tá bem cheia pra mim, mas eu falarei não, porque é um propósito meu, entende? Porque eu estou querendo adquirir um novo hábito, eu quero voltar para como eu estava antes. Porque assim, eu que consegui tirar totalmente glúten, lactose e açúcar por muito tempo, eu descobri o bem-estar verdadeiro, sabe, de tudo isso? Quanta energia, quanta saúde, quanto tudo de bom eu adquiri com esses novos hábitos. Eu sei, talvez você nunca tirou totalmente, então você não sabe o bem que isso vai te fazer. Mas eu sou a prova viva do bem e da saúde, da energia que isso vai te dar, tá bom? E eu quero voltar para esse meu estado de plenitude. Só que eu tô com muita dificuldade. Por isso aqui, né, buscando esse novo hábito. E Santo Agostinho já falava isso. Né? Então aqui, só para finalizar, então vamos pensar assim, gente, amanhã a gente vai falar sobre a virtude da fortaleza, tá certo? Nós vamos falar muito sobre a fortaleza. Então, só para fechar aqui, então vamos cuidar da nossa saúde, para a gente poder estudar melhor, viver melhor, dormir melhor. A agulha atrapalha, tem o São Tomás que fala, que dificulta a gente aprender também, sabe? Estudar, porque a gente fica muito prostrado. Só pra você ver, você come uma feijoada, que é algo super pesado. Meu, você fica quebrado. Então, a gente vai falar assim, ó. Não quero mais ser escravo da comida. Olha só. Ser escravo da comida. Então, outra coisa também. Não é só porque eu quero ser magra ou porque eu tô lutando por isso, mas é porque eu não quero os bens terrenos, né? Olha que lindo eu pensar assim, a minha motivação, que lindo que é a grande motivação,
né? Imagine, vamos escutar mais a voz de Deus quando não estamos presos no pecado, né? Então, eu anotei aqui porque assim, ó, a sociedade, há uma controvérsia no mundo, né? Que eu gostaria de finalizar com isso. Porque a gente sabe que o mundo fica assim, né, expondo assim a beleza do corpo, o corpo perfeito, aquelas curvas maravilhosas das mulheres. Muitas das vezes algo inalcançável, porque você vai ver a vida daquela pessoa, tipo, ela fala não pra um monte de coisa, tá? E ela vai lá e faz propaganda de uma coisa gostosa, e nós bobos acreditamos. Mas o que eu tô querendo dizer assim, o mundo é controverso, porque ele fala assim, ele tem a cultura da beleza com corpo escultural, né? Escultura do corpo, né? A beleza do corpo assim, né? Corpão da mulher, magrinha, cinturinha e tal. Só que a sociedade passa essa visão, né? De que o belo está no bonito, no fitness, né? Nas curvas. Mas o mundo não ensina a gente a virtude da temperança, não é controverso? Eu tava pensando nisso. Falei assim, tá, o mundo preza por eu ser magra, né? Sei lá, o mundo fala isso, né? A beleza na magreza, no fitness, mas o mundo não ensina a virtude, a principal virtude que vai me ajudar a vencer. Olha só, não faz sentido, né? Então quando eu pensei isso, eu falei assim, poxa vida, é muito demoníaco, né? Não é, gente? Muito demoníaco? É mais do que a gente pode imaginar. O nosso mundo, as coisas terrenas. Então nós vamos buscar sim, através da virtude da temperança, que nós vamos explorar totalmente amanhã, essa virtude, tá bom? Que é a resposta para esse anseio para o nosso bem-estar, a temperança, né? O equilíbrio das coisas. Temperança vem de tempero, né? Não é nem muito salgado, nem muito não é sem sal, nem é totalmente salgado. É algo que tem tempero. Então, nós vamos buscar esse anseio do bem-estar através dessa resposta, da solução. A solução é a temperança. O mundo não nos ensina, viu, gente? Vai parecer que até que eu tô falando coisas que não são desse mundo, né? Quando a gente conversar amanhã, vai parecer, porque não está no mundo esse estudo, infelizmente. O mundo preza pela beleza, que é bonito, a magreza e as ondas do corpo da mulher, e o homem fortão, musculoso, forte, né? Né? Mas o mundo mesmo é consumismo, comer desenfreadamente, beber como se não houvesse amanhã, né? Beber só os prazeres, a concupiscência da carne, dos olhos, do tudo. O mundo é controverso. Então, vamos sair um pouquinho e adentrar pro divino. O divino são as virtudes. Amém? Então vamos finalizar aqui rezando uma Ave Maria para entregar mais um dia de reflexão, de estudo, de jejum e oração, que é o que nós estamos buscando aqui, esses 21 dias que tem demônios que nós só venceremos com jejum e oração. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui, sempre estaremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser, e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.